Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de introdução às variáveis complexas e nessa videoaula nós vamos falar sobre operações envolvendo os números complexos. Essas operações são as operações usuais de multiplicação, soma, subtração, divisão, tá? E nós vamos ver como que isso funciona para os números complexos. São operações que para os números reais a gente já sabe fazer, já entende qual é o mecanismo, né? E nós vamos ver que elas valem também para os números complexos, mas com algumas propriedades diferentes em alguns casos, né? Alguns detalhes que a gente vai ver logo logo. Então, primeiro, eu queria começar falando da soma. Como é que a gente soma? Qual que é essa operação de soma de dois números complexos? Bom, primeiro, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que eu tenha dois números complexos. Um que eu vou chamar de Z1, 2 mais 3i, e o outro que eu vou chamar de Z2, que é o número 1 mais i. Vou usar sempre esses dois exemplos aqui para a gente fazer as continhas, tá? O que significa somar esses dois números, Z1 mais Z2? A gente tem uma intuição do que significa isso? Bom, Z1 é 2 mais 3 vezes i, né? E aí eu vou somar esse resultado aqui com 1 mais i. Veja que eu não consigo somar diretamente, né, juntar o 2 com o 3, porque um é real, o outro é imaginário, né? Da mesma maneira, eu não consigo juntar o 1 com o i, porque um é real, o outro é imaginário. Mas eu consigo juntar esse 2 com esse 1, porque os dois são números reais, né? E eu sei fazer essa conta. Ó. 2 com mais 1, isso aqui dá 3. Então, juntando a parte real com a parte real desse número aqui vai dar 3. E as partes imaginárias? Tem 3i com mais i, isso aqui vai ficar 4i. Então, esse é o resultado dessa conta. O resultado disso aqui é um número, novamente, um número complexo, né? Z1 é um número complexo, Z2 é um número complexo, e o resultado dessa conta é também um número complexo, porque ele tem a parte real e a parte imaginária, né? Então, de forma geral, o que quer dizer de forma geral? Se eu pegar valores arbitrários, como assim arbitrários? Arbitrários assim, ó. Vamos dizer que Z1 ele tem parte real que eu vou chamar de x1 e parte imaginária que eu vou chamar de y1. Enquanto que Z2 tem parte real que eu vou chamar de x2 mais parte imaginária que eu vou chamar de y2. O que significa então fazer Z1 mais Z2? Bom, novamente, isso aqui é x1 mais i y1 que soma com x2 mais i vezes y2. Somo parte real com parte real. Então, a parte real aqui vai ser x1 mais x2. E a parte imaginária com a parte imaginária. Posso colocar o i em evidência. Isso vai ficar y1 mais y2. y1 mais y2 que multiplica i. Então, é bem claro que o resultado dessa conta, ó, mesmo sem fixar quem é x1, x2, x1, y1, né? Eu consigo verificar que é bem claro que tem uma parte real, ó, que é essa aqui. Essa aqui é a parte real do número. E tem uma parte que é imaginária. Então, novamente, né, isso aqui reforça que com certeza o resultado dessa conta vai ser um número complexo. Legal? Então, essa é a operação de soma. A operação de soma ela é relativamente simples, assim, porque é realmente só somar, né, parte real com parte real, imaginário com imaginário. A próxima operação que a gente vai fazer poderia ser a operação de subtração. Mas a operação de subtração e soma, elas são muito parecidas, né? O que vai mudar é o sinal aqui no meio, né? Então, ia mudar o sinal de um ou outro termo aqui, mas a maneira de fazer essa operação é muito parecida. Então, eu vou colocar, inclusive, aqui assim, ó, soma, subtração, né? Porque isso aqui dá conta dos dois exemplos. Legal? Muito bem. E aí, na sequência, nós vamos agora ver um outro tipo de operação, que é a multiplicação. A multiplicação de números complexos. Multiplicação. E aí a multiplicação, ela é um pouco mais interessante porque tem algumas coisas a mais que acontecem, né? Mas vamos sempre começar com um exemplo. Então pega o número Z1, que é o número 2 mais 3i. Sempre vou usar esse exemplo aqui. Não sei porquê, mas eu gosto desse número, 2 mais 3i. E Z2, que é o número 1 mais i. E agora a operação que eu quero fazer é Z1 multiplicado por Z2. Bom, Z1 multiplicado por Z2, eu posso escrever que Z1 é 2 mais 3i, né? Multiplicado por 1 mais i. E aí os números complexos, eles vão obedecer a mesma propriedade de distributiva dos números reais, que significa que eu vou fazer esse número com esse número com esse com esse,
esse com esse. Então, o que a gente deve obter aqui no final das contas é o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 2 vezes i, 2 vezes i, mais 3i vezes 1, mais 3i vezes i. 3i vezes i, né? E aí percebam o seguinte, ó, vamos fazendo as contas pedaço por pedaço. 2 vezes 1, bom, 2 vezes 1 é 2, não tem segredo. 2 vezes i é 2i. 3i vezes 1 continua sendo 3i. E tem essa parte aqui, ó, 3 vezes i vezes i. Bom, i vezes i a gente sabe que é i ao quadrado, e i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então, na verdade, aqui está escrito 3 vezes menos 1, o que vai dar menos 3. Percebam que aqui juntou as duas partes imaginárias, né? Ó, foi a parte imaginária daqui multiplicando a parte imaginária daqui. Quando a gente faz a parte imaginária com a parte imaginária, aparecem duas unidades imaginárias. Só que duas unidades imaginárias é i ao quadrado, que por sua vez é um número real, um número menos 1. Né? Então, esse último termo da conta aqui, ele acabou ficando real. Então, ó, tem um número real aqui, tem um número real aqui, podemos juntar eles, né? Tem um número imaginário aqui, tem um número imaginário aqui, podemos juntar eles também. Então, juntando todo mundo, a gente obtém a seguinte coisa, ó, 2 com menos 3, menos 1, mais 2i com 3i, 5i. Então, tá aí o resultado dessa conta, menos 1 mais 5 vezes i. Legal? Muito bem. Percebe? Olha que interessante, né? O número Z1 e Z2 ele é composto só por números positivos, ó, 2, 3 e o número Z2, 1 e 1. Né? Não tem nenhum número negativo, nenhuma parte real, nem imaginária, nenhum deles é negativo. Mas quando a gente multiplicou um pelo outro, apareceu uma parte real aqui que é negativa. Né? Um fato curioso só. Tá, então tá aí o resultado. Então, mas o importante é, quando a gente multiplica dois números complexos, o resultado dá também um número complexo, porque ele tem aqui a parte real e tem a parte imaginária. Será que isso vai ser sempre assim? Vamos generalizar então esse resultado. Generalizar quer dizer, vamos fazer essa mesma conta aqui, só que vamos colocar valores arbitrários, né? Vamos dizer de novo que o x1, o Z1 é x1 mais i, y1, e o Z2 é x2 mais i vezes y2, né? E aí eu preciso fazer essa conta, ó. Z1 vezes Z2. Quanto é isso? Bom, Z1 vezes Z2 vai ser x1 mais i, y1, que multiplica x2 mais i vezes y2. E aí a gente aplica a propriedade da distributiva, né? x1, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então me ajudem aí para a gente não se perder. E eu gostaria que vocês verificassem essas continhas todas depois, porque só esse é o tipo de coisa que vocês ficarem olhando, assistindo, fazendo, não vai ter efeito nenhum. Vocês precisam colocar a mão na massa e fazer essas continhas e tentar chegar no mesmo resultado, né? Então me ajudem aí, ó. x1 com x2 é x1 com x2, né? x1 vezes x2. E aí agora eu vou fazer x1 que multiplica i vezes y2 mais i vezes y1 que multiplica x2 mais o último i vezes y1 que multiplica i vezes y2. Agora vamos organizar todo mundo aqui. x1, x2, continua x1, x2. x1, y1, x1, y2 vezes i, mais, aqui eu tenho y1 vezes x2 vezes i. Só estou organizando aqui, deixando o número imaginário por último, para a gente lembrar que ó, esse aqui é um número imaginário, esse aqui é um número imaginário. Ó. Tem o i aqui, tem o i aqui. Tá. E o último termo é aquele que é a parte imaginária com a parte imaginária, né? Então vai aparecer dois i's aqui, ó. Um i vezes outro i, que é um i ao quadrado. Mas i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então esses dois i's juntos a gente troca por menos 1, o que vai inverter esse sinal aqui. Vai ficar menos y1 vezes y2. Agora eu já consigo identificar o que é real e o que é imaginário aqui, ó. Real
é isso aqui, não tem i, em nenhum lugar aqui tem i, né? Então isso aqui é real, isso aqui também é real, e imaginário, deixa eu colocar de outra cor, imaginário eu tenho isso e tenho isso. Então eu consigo juntar esses termos, né? Só escrever eles juntinho para a gente ter uma clareza melhor das partes do resultado dessa conta. Então aqui nós vamos ter a seguinte coisa, então. Vou até colocar entre parênteses, esse parênteses aqui é bom colocar para facilitar na visualização. Então isso aqui é x1 vezes x2 menos y1 vezes y2 mais, aí agora vai ser x1 y2 mais y1 vezes x2, que multiplica i. Então veja que, independente de quem é x1, y1, x2, y2, o resultado dessa conta sempre vai ter uma parte real, que é uma parte que não tem i nenhum, e sempre vai ter uma parte imaginária, que é a parte que está multiplicada pelo i, né? Então esse é o resultado que a gente espera obter sempre na multiplicação de dois números complexos. Legal? Então veja que também a regra de distribuição e de multiplicação é a mesma regra que a gente aplica para os números reais, né? É tudo muito parecido. A única diferença que aparece é que tem um lugar onde vai aparecer i vezes i, que é um i ao quadrado, e que nós vamos trocar por menos 1. Né? Então a gente precisa lembrar dessa propriedade aqui dos números imaginários, mas o restante é exatamente igual, né? Não tem nenhuma diferença entre fazer uma operação assim ou uma operação com número real, em termos de manipulações algébricas, né? Muito bem. Bom, essa operação de multiplicação ela é importante porque a gente consegue estender também para o inverso da multiplicação, que é a divisão, né? Se a gente sabe fazer multiplicação com números complexos, será que a gente sabe fazer divisão de número complexo? O que eu quero dizer é o seguinte, será que eu consigo fazer esta conta aqui, ó? Deixa eu escrever aqui. Divisão. Vamos pegar como exemplo, né, aqueles dois números lá que eu sempre uso como exemplo. Como que a gente faz essa continha aqui, ó? 2 mais... Deixa eu só mudar a cor. 2 mais 3i, tudo isso dividido por 1 mais i. Dá para dividir isso aqui? Bom, para eu poder dividir isso aí, veja que agora é um pouco complicado, né? Porque eu fico meio parado, travado aqui, não sei como sair do lugar. Não dá para dividir i com i, 1 com 2, né? Porque não tem nenhuma propriedade aqui distributiva, nem nada do tipo que a gente pode aplicar diretamente, né? O que eu poderia fazer é escrever assim, né? Que isso aqui, a parte que está embaixo, que é o denominador, ele está dividindo tanto o 2 quanto o 3i. Então, uma coisa que eu poderia fazer é escrever assim, ó, que isso aqui é 2 dividido por 1 mais i, mais 3i dividido por 1 mais i. Né? Mas ainda assim, continuo parado no mesmo lugar porque eu não sei como proceder, eu não sei fazer essa conta, eu não sei fazer essa conta aqui. Aliás, eu espero que o resultado dessa conta aqui seja um número complexo. Se o resultado dessa conta aqui é um número complexo, significa o seguinte, significa que com certeza o resultado dessa conta aqui vai ter uma parte real e vai ter uma parte imaginária, multiplicado pelo i, né? Como que eu faço para saber exatamente qual é a parte real e qual é a parte imaginária? Né? Se eu não souber dizer quem é a parte real e quem é a parte imaginária, é porque eu não sei fazer essa conta aqui. Então, fazer essa conta pressupõe saber responder essa pergunta. Né? Então, fica um problema, gera um problema aqui. Né? Bom, na verdade, o que está complicando aqui nessa conta é a parte de baixo. Né? A parte de cima é fácil de manipular, né? A parte de baixo que é o complicado. Então, se a gente conseguir entender o que significa o inverso de um número complexo, por exemplo, dado um número complexo z da forma x mais i vezes y, né? O que é o número 1 dividido por z? Essa é a fração mais simples de números complexos que eu consigo pensar. A parte de cima, vamos deixar o número 1 sozinho, né? E é só o inverso desse número, 1 sobre ele. Né? De novo, ele vai ter uma parte real, que eu não sei qual é, e vai ter uma parte imaginária que eu também não sei qual é. Como que eu faço para encontrar essa parte real e imaginária? Então esse é o problema que eu preciso resolver. Caso contrário, eu não consigo interpretar o que significa a divisão de dois números complexos. Tá? E aí tem um artifício importante que a gente vai usar como ferramenta
não só aqui, mas mais para frente, que eu já vou introduzir aqui, que é a noção de conjugado de um número complexo. O que é o conjugado de um número complexo? Dado um número complexo qualquer, por exemplo, esse daqui, né, a gente define o conjugado desse número como sendo o z estrela, né, que ele é essencialmente muito parecido com o z, com a diferença é que o sinal da unidade imaginária ela fica trocada. Então, a parte imaginária tem o sinal invertido em relação ao número z, né? Olha só, por exemplo, se eu disser que z é o número 2 mais 3i, ou melhor, se eu disser que z é o número 1 mais i, quem é z estrela? Bom, z estrela vai ser o número 1 menos i. É só pegar uma parte imaginária e trocar de sinal. Mas por que é importante definir esse negócio aí que a gente chama de conjugado? O conjugado de um número complexo. A gente pode definir operações do jeito que a gente quiser, né? Eu poderia definir, inclusive, uma operação que troca o sinal só da parte real, né? Mas aqui eu escolhi definir essa operação. Por quê? A gente define essa operação de conjugado porque ela é útil. Ela serve para alguma coisa. Dá para usar ela para simplificar algumas notações, conforme a gente vai ver. Então, vocês vão ver que ela tem uma utilidade legal. Por isso, vale a pena definir o que é o conjugado de um número complexo. Tá? Vamos fazer uma continha aqui, e aí vocês já vão entender uma coisa. Ó. Pega um número complexo qualquer, z igual a x mais i vezes y. Se z é x mais i vezes y, quem é z estrela? X menos i vezes y, né? Só trocar o sinal da parte imaginária. Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Z vezes z estrela. Z, ou seja, a multiplicação do número complexo pelo conjugado dele. Multiplicação nós sabemos fazer, né? Isso aqui é x mais i y, que multiplica x menos i vezes y. Fazendo a distributiva e aquele negócio todo, né? Percebam que isso aqui é uma diferença de 2 do tipo a mais b que multiplica a menos b, né? A gente pode fazer a distributiva, né, normalmente, quem quiser, mas eu vou usar esse resultado aqui que é mais rápido. Isso aqui diz pra gente que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, então i vezes y ao quadrado. Tá? Bom, mas o que é i vezes y elevado ao quadrado? Significa que eu tenho que pegar o i e elevar ao quadrado, então isso aqui é i elevado ao quadrado, e o y também elevado ao quadrado. Né? Só que i elevado ao quadrado, nós já sabemos que é menos 1. Com esse sinal de menos que tem aqui, fica 1 positivo. Então, o resultado dessa conta aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu já vi essa fórmula aqui em algum lugar. Será que a gente consegue achar? Deixa eu voltar aqui nas aulas anteriores. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele aparece quando a gente vai calcular o módulo de um número. Aliás, se eu quiser, eu posso pegar essa fórmula aqui e escrever assim, né? Que o módulo de z ao quadrado, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é o módulo do número complexo elevado ao quadrado. Então, o resultado dessa conta aqui é o módulo do número complexo elevado ao quadrado. Né? Então, qual que é a conclusão que eu chego? Que z vezes z estrela dá como resultado o módulo do número complexo z quadrado. Módulo do número complexo z elevado ao quadrado. Né? Legal, né? Interessante essa propriedade. Ó. Se pegar o número complexo e multiplicar pelo conjugado dele, o resultado vai ser o módulo dele, só que elevado ao quadrado. Né? Mas e daí? O que isso tem de importante? O que isso tem de importante é que, com certeza, o resultado dessa conta aqui vai ser um número positivo, vai ser um número real, não negativo. Porque o módulo de um número complexo vai ser sempre um número real, né? Nós vimos isso na videoaula anterior. Então, se o módulo do número complexo é sempre um número real, quer dizer que o resultado dessa conta aqui, ó, z vezes z estrela, sempre vai ser um número real. Sempre vai ser um número real. Legal? Tá, mas e daí? Né? Sempre vai ser um número real, e como que isso ajuda a gente a resolver o problema da divisão de números complexos ou o problema de calcular o inverso de um número complexo? Bom, ajuda pelo seguinte, porque agora eu posso fazer a seguinte conta. Ó. Agora eu estou pronto para calcular o que é o inverso de um número complexo. E aí eu vou fazer um exemplo. Né? Eu vou pegar aqui
esse número, 1 mais i, e eu quero saber quem é 1 sobre z. Ou seja, eu quero fazer o inverso dele, né? Quem é esse número aqui? Como é que eu calculo ele? Calcular ele significa que eu tenho que ser capaz de dizer qual é a parte real, qual é a parte imaginária, né? Bom, o problema de fazer essa conta é que essa conta é isso aqui, né? 1 na parte de cima, 1 mais i na parte de baixo, né? E aí não tem nada que eu possa fazer aqui para simplificar o i com 1 ou alguma coisa assim. Mas, veja só, isso aqui é uma fração, né? Se eu multiplicar a parte de cima e a parte de baixo dessa fração pelo mesmo número, não acontece nada. Quer dizer, não acontece nada, não altera, né, o resultado dessa conta. Então eu posso multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por qualquer número complexo e o resultado vai continuar sendo o mesmo. E aí, eu não vou multiplicar por qualquer número complexo aleatoriamente, eu vou multiplicar por um número complexo muito específico. Eu vou multiplicar pelo número complexo que é o conjugado desse daqui de baixo. Então eu vou multiplicar por 1 menos i. Só que daí eu tenho que pegar a parte de cima e multiplicar por 1 menos i também. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu decidi multiplicar pelo conjugado do número complexo? Porque agora, como é que faz essa conta, né? Eu vou multiplicar a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Na multiplicação na parte de baixo, é um número vezes o conjugado dele mesmo. E a gente acabou de ver que quando eu pego um número complexo vezes o conjugado dele mesmo, o resultado dá um número real. Então isso é uma maneira de garantir que o denominador dessa fração aqui fique real, seja um número real. E se a parte de baixo for um número real, aí o restante é bem mais fácil de fazer, né? Então vamos lá. A parte de cima então vai ficar só, bom, aqui como é 1 vezes isso daí, então vai ser 1 menos i mesmo, né? 1 menos i. Tudo isso dividido por... Bom, a gente aprendeu que um número complexo multiplicado pelo conjugado dele é o módulo dele ao quadrado. O módulo desse número complexo ao quadrado vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Parte real mais parte imaginária ao quadrado. Ou seja, aqui vai dar 1 menos i em cima, né? Não muda, continua, só estou repetindo. E a parte de baixo vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui dá 2. Ainda não sei qual é a parte real, qual é a parte imaginária, não está muito claro para mim não. Opa, mas ó, agora eu posso escrever assim, ó, isso aqui é 1 dividido por 2 menos i dividido por 2. Ou se vocês preferirem, isso aqui é 1 dividido por 2 menos 1 meio vezes i. E aí agora fica claro que esse número aqui tem uma parte real e uma parte imaginária, conforme a gente queria, né? Então, o inverso do número complexo z, que é o que a gente estava tentando calcular, vai ser o número 1 meio menos 1 meio de i, né? Certamente que se eu fizer o inverso desse número com ele mesmo, o resultado dessa conta deve dar 1. Ou seja, se eu fizer z vezes 1 sobre z, o resultado dessa conta tem que ser 1. Depois eu queria que vocês verificassem que isso multiplicado por isso dá 1 mesmo, tá? Mas agora eu tenho um método para calcular, fazer divisão de números complexos para quaisquer números complexos, né? Inclusive eu posso agora retornar aqui no exemplo inicial, que era esse, né? Como fazer essa continha aqui, ó. Como que a gente pode fazer essa continha? Muito simples. Vou colocar ela aqui, ó. A gente faz assim. Eu tenho uma divisão de números complexos para fazer, eu vou agora multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número, tem que ser a mesma coisa. Só que qual o número que eu vou escolher multiplicar? O conjugado do que está aqui embaixo. Então eu vou multiplicar aqui por 1 menos i. E aí em cima eu vou ter que multiplicar por 1 menos i também, né? Então isso aqui vai ser 2 mais 3i, que multiplica 1 menos i. Tudo isso dividido por... a parte de baixo a gente já fez essa conta, né? A gente já fez essa conta aqui no exemplo anterior. Isso dá 2, né? Então eu vou só repetir aqui. Então isso aqui vai ficar dividido por 2. Então agora eu preciso fazer essa continha aqui em cima. Mas essa continha aqui em cima é bem simples, porque é uma questão de multiplicação de números complexos, né? Então, expandindo isso daqui, isso vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos i, menos 2i. 3 vezes i,
3i. E 3i vezes menos i vai ficar menos 3i ao quadrado, que dá mais 3 positivo. Tudo isso ainda dividido por 2. Então, o resultado dessa conta vai ser, parte real aqui eu tenho 2 e o 3, junto o 2 e o 3 fica 5. A parte imaginária eu tenho menos 2i mais 3i, então isso aqui vai ficar mais i. Tudo isso ainda dividido por 2. Agora, eu estou pronto para escrever que o resultado da conta que eu estava querendo fazer vai ser 5 dividido por 2 mais 1/2 vezes i. Com certeza, né? O resultado é um número complexo. Divisão de dois números complexos deu como resultado um novo número complexo. Se ele é um número complexo, eu tenho que saber dizer qual é a parte real dele, está aqui, qual é a parte imaginária dele, está aqui. Então, esse truque de usar o conjugado do número complexo ele é bastante importante, porque permite fazer essas manipulações algébricas, principalmente envolvendo inverso de um número complexo e também divisão de números complexos. Legal? O próximo passo agora é estudar a representação polar dos números complexos, porque até agora nós estamos representando ele na forma cartesiana. O que significa a forma cartesiana? Significa que a gente desenha eles no plano cartesiano, né? X e y com coordenadas cartesianas x e y. Mas existe uma outra maneira de representar os números complexos, usando as coordenadas polares, onde ao invés de x e y a gente usa o ângulo e a distância, o módulo, né, para representar um número complexo. E isso traz algumas vantagens, traz várias vantagens na verdade, conforme nós vamos ver na próxima videoaula. Então vejo vocês já já. Até mais!